Bem-vindos à quarta temporada do programa do Foyer. Estamos de casa nova e cheio de novidades para vocês, então vem comigo. Já estamos com os nossos convidados dessa semana aqui no nosso Foyer e eu vou começar apresentando eles para vocês. Vamos começar com ele, que é ator, dramaturgo, roteirista. Sua mente cria universos que vão de programas de TV até vilarejos da Itália. Ou quem sabe uma sorveteria de bairro. Com vocês, Vitor Rocha. Uma salva de palmas. É um prazer te receber aqui no nosso Foyer, que a gente já tá tentando há muito tempo, não é mesmo? Finalmente. E finalmente nesse começo de quarta temporada, nada melhor do que Que isso, honra, não né? é? Que honra, mas ficou mais especial ainda. Exatamente. E vamos a ela, que é atriz, bailarina e diretora. De vez em quando pode ser encontrada por entre cachorros em um pet shop. Em outras está ajudando a escolher sabores de sorvete. Com vocês, Vitória Arante. Seja muito bem-vinda, é um prazer receber você aqui. Muito começando obrigada. a nossa quarta temporada em grandíssimo estilo. Maravilhosos. E Pietro também é uma novidade do nosso programa agora, não é mesmo? Esquecemos aqui, já tá tão de casa que a gente até esquece de... Explica, Bel, o que tá acontecendo aqui? Bom, nessa nova temporada do programa do Foyer, a gente tem uma cadeira rotativa. Como vocês puderam ver, o Pietro está no lugar onde era costumeiro ver Pedro Amaral. Pedro não estará mais aqui, ele está do outro lado da câmera, conduzindo tudo isso brilhantemente. Mas agora temos essa cadeira rotativa e a cada episódio teremos um novo apresentador para tocar esse barco junto comigo. E pra gente começar, então, a falar um pouquinho sobre esse espetáculo que tem sabores inigualáveis, vamos começar com o nosso quadro que é o Vem Cá Te Conheço. Você sabe como funciona o Vem Cá Te Conheço, Pi? Como funciona esse quadro, Bel? O Vem Cá Te Conheço é um quadro em que a gente traz curiosidades sobre a vida de vocês. Que talvez vocês saibam um do outro, talvez vocês não saibam um do outro, mas vocês aí de casa com certeza não sabem. Com quem que a gente começa então, Pi? Só pra entender, vocês são muito amigos, certo? Sim. Vocês se conhecem há quanto tempo? Meu primeiro trabalho, que foi Cargas d'Água, já foi junto com a Vitória. A né? gente se se conheceu Mas nessa época... no processo do Cargas d'Água. Antes de escrever Cargas d'Água, eu já conhecia a Vitória. Foi eu um conhecia escrevendo. amigo que conhecia o Vitor, falou, eu vou levar você pra participar desse processo, não sei como vai ser, Trouxe vamos, a Vitória pra vamos. fazer direção de movimento, né? Direção Então de já chegou, movimento. já tinha tudo pra não gostar dela, que eu sou desengonçado pra caramba. Mas Você, Cargas d'Água, você era o diretor geral. eu era ator e diretor. Isso. Ah, e ela veio fazer direção de Vem fazer movimento. direção. E acabou fazendo direção e a gente Isso. Entra em assistente de cena direção, também. fez o espetáculo, virou, enfim. Daí essa luz eu já falei, gente, é seu, faz, dirige aí. Aí virou uma parceria rotineira, né? Virou. Eu sempre brinco, a gente faz 1, 2, faz um junto. Faz 1, 2, faz um junto. Tá certo. Não, só pra gente ter uma noção de quanto tempo eles se conhecem, mas pode ir pras primeiras curiosidades. Vamos começar com o Vitor. Tá. Pode ser? Pode. Então vamos a você, Vitor. Vamos ver o que nós temos aqui. Nada muito comprometedor, talvez? Ah, por mim? Não, a gente é tranquilo, a gente é tranquilo. Então vamos começar com essa daqui. A sua estreia profissional foi em 2018? Confere isso, Vitor? Sim, com Cargas d'Água. Com Cargas d'Água musical de bolso. Esse trabalho mesmo, assim, foi... Eu já tinha feito muita coisa, porque como ator, assim, né, desde pequeno, porque eu comecei muito novo em festival de cidade, escola, teatro, escola de teatro, mas sempre interior. E sempre escola de teatro, sempre, né, nessas configurações, teatro amador, teatro acadêmico. E aí, quando eu vim pra São Paulo, eu já tinha feito grupos de estudo, curso, mesmo esquema, mas nunca tinha feito nada profissionalmente. E a ideia de fazer Cargas d'Água, eu sempre falo isso, foi meio que por conta disso, né? Mandava material, fazia teste, nada rolava, audição. E aí chegou uma hora que eu falei, gente, eu não vou trabalhar se eu não fizer mostrar que eu sei fazer, porque como é que as pessoas vão descobrir se eu não vou nem fazer audição, né? E aí foi assim que nasceu o Cargas d'Água e foi onde eu conheci a Vicky também. Então, Mas você já escrevia. Eu Você já tinha... Porque assim, a gente te conhece, claro, o Cargas d'Água foi um grande marco no teatro musical e principalmente por... que generoso. Foi, com certeza foi. Até inclusive de dramaturgia. Você é um autor super novo e surgiu a musical que inclusive foi para Nova York. Depois a gente vai Sim, falar um sim. pouquinho sobre isso, né? E como você começou essa trajetória? Então, eu sempre gostei muito de escrever. Sempre, assim, desde pequeno gostei muito de escrever. Sempre tive a sorte de ter tido incentivo de todos os lados. Toda vez que eu falo sobre isso, eu falo isso porque é verdade, né? Assim, não sei o que você que tá assistindo tá fazendo, mas assim, tem alguém do seu lado que faz alguma coisa que só depende do seu incentivo pra continuar fazendo, sabe? E eu sempre falo muito disso, especialmente da parte da escola, que eu acho que foi isso, assim, eu descobri o teatro na escola e descobri a escrita também por conta de uma professora da escola que falou, ó,
Você leva jeito, escreve, vai escrevendo. E me incentivava mesmo, assim. E então eu sempre gostei muito. Aí teve uma hora que eu comecei a escrever um pouco por necessidade, porque isso, a gente que faz teatro interior, é aquela coisa, você vai fazer o Qual quê? cidade você é? Jacutinga. Jacutinga, interior de Minas Gerais. Cheque pra mais uma curiosidade. Eu sempre falo que é uma cidade com cara de novela das 6, assim. A gente que vem desses lugares, assim, onde o teatro é uma coisa um pouco mais, é isso, é escola, é igreja, é rua, a turma que gosta, que se junta pra fazer, a gente meio que acaba tendo que fazer tudo um pouco por necessidade, né? Eu sempre brinco, falo, o Vitor se produz. Eu falei, gente, eu não sabia que isso era produzir, pra mim era correr atrás do figurino, né? Mas então a escrita veio no mesmo lugar. Foi assim, precisamos fazer uma peça, vou adaptar alguma coisa. Aí você pega um texto de teatro, você pega o filme que você gosta, adapta e o grupo de teatro faz. Então eu sempre fiz meio que nesse lugar. Só que eu nunca me imaginei trabalhando com escrita, escrevendo. Essa minha professora de português, ela me jogou uma praga quando eu tava no segundo colegial e eu falava, não vou escrever, eu quero só atuar. E ela falava, vai escrever sim, escuta o que eu tô te falando. Você só vai chegar como ator aonde seu autor te levar. E assim, já devolvi essa pra ela, falei, já conseguiu, já rolou o que você queria. Mas é isso, assim, acabou que eu fui meio que precisando fazer. E quando chegou no Cargas d'Água foi mais uma vez por necessidade que eu fui fazer. E no começo era uma coisa muito. Tanto que assim, hoje em dia eu tenho um processo que eu fui estudar depois de acontecer o que aconteceu, essa reviravolta da dramaturgia na minha vida, eu fui estudar e me, me embasar mesmo pra fazer isso. Mas naquela época era uma coisa muito despretensiosa, era uma coisa assim. Eu lembro que o final do Cargas d'Água, que é uma coisa que as pessoas sempre comentam, assim, né? Um grande plot twist. Não foi um plot twist, foi um ensaio que a gente fez e eu falei, vou mudar, vou fazer tudo diferente depois dessa cena. É quase uma metalinguagem, né? Porque isso acontece na Na peça peça. também. Então foi uma coisa muito, muito despretensiosa por necessidade que eu acabei tomando gosto. Aí eu comecei, hoje em dia eu sempre falo que eu não faço por necessidade. Hoje eu gosto muito de escrever, inclusive já fiz trabalhos onde eu só escrevi, como o próprio Pet Shop, né? E então esse foi o caminho, assim, na verdade. E foi uma estreia profissional nos dois sentidos, né? Tanto como ator como dramaturgo. Nossa, Vitor, eu achei, inclusive, que a dramaturgia fosse o seu primeiro... Enfim, você fosse realmente... Se aprofundou nisso para começar. Não. Porque hoje em dia você, claro, tem seu trabalho como ator, como diretor, mas você é muito conhecido pela sua escrita, né? Sim. Eu acho que tem uma... É porque acho que é o maior gap que a gente tem aqui no nosso país é a dramaturgia, né? Assim, num geral. Não tô falando só de teatro musical. Não, Acho com que... toda certeza, inclusive é algo que a gente vai tratar no nosso segundo bloco. Vamos guardar. Guarda Esse gancho pra ele. Amo, é isso, então fechou. Muito bem, então temos a nossa primeira curiosidade, acertamos em cheio, começamos bem. E agora vamos a você, Vitória. Você está preparada? Estou. Debutando também no foyer. Vamos lá. O que você acha, Pi? Vamos começar por aqui? Vamos começar por aqui. Por aqui, né? Tá ótimo. Então tá bem. Vitor, você sabia, e é verdade, que você, Vitória, fez especialização em teatro musical em Nova York? Sim. Puxando o gancho ali do Cargas d'Água, que também foi parar em Nova York. Eu não sei se vocês vão trazer em algum momento, mas ela foi a diretora associada internacional de Londres do Cargas Londres. d'Água. Foi pra Londres. Foi pra Londres. Muito bom. E como começou essa sua história de querer fazer essa especialização lá fora? Porque você fez Célia Helena aqui. Eu fiz Célia Helena, eu me formei. Na verdade, eu não pensava em outra coisa quando eu saí da escola, né? Eu falei assim: não, quero fazer faculdade de cênicas. Fiz psicologia, passei, nunca fiz nada, nunca nem cheguei perto da faculdade, assim, eu nem cheguei a Passou me no vestibular. matricular. Passei só no vestibular. Ah, tá. De Santos. Eu sou de Santos. Sempre fiz teatro por lá. Santos tem uma cultura forte do teatro, né? Muitas pessoas vieram de lá de Santos. Fui fazer faculdade, fiz faculdade. Depois eu fui fazer Foract. Aí eu fui fazer, mas eu não conhecia nada de teatro musical. Eu saí da faculdade, tinha feito estágio no Sesc, saí e falei assim, e agora? Né? Porque a gente tem essa coisa de achar que vai sair da faculdade com um grupo de teatro consolidado, esse grupo vai vingar, vai ser um dos maiores do país e... Nenhuma faculdade te prepara pro E assim, isso é algo, né? A gente não pode dizer que isso não vai acontecer, mas isso é algo raro de se acontecer. A começar por quem fica, né? A começar por quem da fica. escola, da faculdade, Né? do Porque curso. começam com 30, termina com 10 a faculdade, assim. Uhum. Aí fui estudar, aí um mundo se abriu pra mim, porque eu sempre tinha dançado, sempre tinha feito teatro. O canto eu ainda não conhecia, mas tinha feito conservatório de música. E eu falei, opa, dá pra juntar essas três coisas fazendo teatro musical. E aí eu fui estudar. Aí quando eu fui estudar lá, eu conheci esse curso que tinha para estudar fora. Aí fiquei um mês em Nova York, estudando teatro musical, estudando várias linguagens, né? E aí voltei para cá.
Muito bom. Muito bom. E me conta, viu, o que você viu lá, assim, que você traz para as produções que você dirige aqui? O que Eu, tem alguma coisa que fez vocês, isso aqui eu preciso levar? eu acho que eles têm algo que o teatro é muito valorizado, assim, a interpretação é muito valorizada lá fora. Né, o canto é muito importante. Eu acho que, claro, tem essa coisa da cultura que a gente fala sempre, né? Que são nascidos e criados dessa maneira. Sim. Mas eu acho que eles têm uma valorização da palavra e da interpretação muito forte. Então você canta, você dança, mas você é ator, você é atriz. Isso é muito forte neles. Então é uma coisa que eu sempre tive em mente, assim, quando eu vim pra cá, falei, não, eu quero colocar sempre a interpretação no centro, no primeiro plano. E ainda que eu não consiga, talvez, colocar isso em primeiro plano, mas eu quero valorizar e poder extrair o melhor disso, para que a história seja contada. Uhum. Eu acho que isso é o mais importante, isso é muito forte, né, para eles, assim, a história ser contada, a história chegar. E aí eu queria trazer isso para cá também. Muito bom. E a sua relação com a direção, ela já surgiu lá? Ou você chegou falando, vamos ver, vou experimentar um pouquinho de cada coisa? Não, foi assim, lá foi para estudar como performer. Quando eu voltei para cá, como o Vitor falou, né, a gente que depois vai dar aula, vai fazer coisas, a gente faz de tudo um pouco. Cidade de interior também, né, Sim. litoral, mas uma cidade pequena a gente faz de tudo um pouco. Então a direção ela veio muito num lugar de necessidade também. Você está num curso, você fala assim, preciso dirigir os meus alunos. Só que aí comecei a tomar gosto, mas nunca foi um lugar de quero fazer isso, né? E também eu acho que no Brasil a gente tem pouca escola de direção, né? A gente tem direção de cinema, mas a gente tem pouca direção de teatro. Não, e o papel do diretor sempre fica muitas vezes na mão de figuras mais velhas, né? Sim. De pessoas Sem mais dúvida. velhas. Homens. Homens. Homens mais A velhos. gente ainda tem uma coisa da tradição, Tem, né? Da tem. figura do diretor como se fosse Tem. algo quase inalcançável. Exato. E a direção é isso, pode ser feita por, enfim, claro, uma pessoa minimamente instruída, mas é um lugar mais palpável. É, Eu sempre falo que direção é um olhar, né? Então, assim, antes de tudo, é isso, assim, tem uma história muito curiosa sobre a Vitória dirigindo Se Essa Lua Fosse Minha. isso, eu não lembro. Minha memória é E péssima, eu já não e lembro. que é uma história maravilhosa. Essa não tem como vocês saberem, porque é uma história de bastidores. Quando a gente fez o Cargas d'Água, já foi isso, assim, né? O Cargas, eu tava em cena e eu não conhecia a Vicky, eu não conhecia ninguém aqui em São Paulo, né? A não ser a Ana e o Judá, que foram as pessoas que começaram comigo esse processo. A Ana Vilar, que compôs as músicas e Uhum. fez o espetáculo. O Judá não acabou nem chegando a estrear o espetáculo, porque quem entrou no lugar foi o André Torquato. Mas me levou pro Cargas d'Água. Mas né? foi quem Então, assim, trouxe a Vicky. Não, foi o Judá. Que hoje em dia mora fora, inclusive, eu acho que quando a peça estreou ele já não morava mais aqui, Não. né? Mas quando a gente começou esse processo, eu não conhecia ela, então quando eu comecei a criar o Cargas d'Água, foi meio que assim, eu vou ter que fazer tudo porque eu não conheço quem faça. No processo do Cargas d'Água, eu já fui entendendo que ela não só gostava, como ela era boa fazendo isso. Tinha cenas, inclusive, que às vezes eu montava uma coisa, mas aí ela já falava, Vicky, peraí, então eu vou de dentro, você faz aí de fora, a gente se ajuda. Quando eu comecei a escrever o Se Essa Lua, tiveram dois momentos. O primeiro momento foi a peça era muito maior do que o Cargas d'Água, tanto de tempo como de atores e de tudo mais. E eu também pensava muito no fato de ser uma história muito feminina, né? Conta a história de uma protagonista feminina e etc. E eu falava, cara, eu acho que seria legal que uma mulher dirigisse, e eu, na época, pensava nela. Só que eu chamei a Vitória pra contar, tomar um café, nem lembro. no Frei Caneca, no Shopping Frei Shopping Caneca. Frei Caneca, isso. Fui tomar um café, aí a gente sentou e falei da história, contei a peça, ela já chorou ali. Não, porque é lindo, amigo, vai ser lindo, não sei o quê. Eu não precisa nem me perguntar, eu faço assistência pra você. Eu falei, assistência não, eu queria que você dirigisse. Aí eu lembro direitinho que ela olhou pra mim e falou assim, será? Aí eu falei, eu acho que sim. Ai, amigo, não sei, acho que vamos dirigir junto. Aí eu falei, tá bom. Então vamos dirigir junto. Aí eu convidava as pessoas pra fazer a peça, falava, ó, é um texto meu, a Vitória que vai dirigir, e etc. E ela, não, tudo bem, então me manda isso, me passa isso, não sei o que lá. Aí foi pesquisando, fazia referência, trazia isso, Porque aí trazia eu sou a imagem. louca A da Vitória é a louca referência do do universo. Pinterest. Preciso entender o universo. É Aí o isso. universo começa a ficar obcecado. E desenha, e rabisca, e Mas esse é um imprime olhar da foto. direção, mas Sim, Uhum. sim. Super. E ela, do todo, né? todo, exato. Aí foi isso. Aí ela foi indo e tal. Aí teve um dia que quando ela teve a ideia do giz. Ela falou um dia pra mim, ó, pensei numa coisa que tudo que você fala no texto são coisas muito óbvias, né? Tipo assim, não podemos entrar em guerra. Assim, é o óbvio, respeitar a diversidade. E eu fiquei pensando numa coisa, é tão óbvio que a gente tem que desenhar. Assim, não entendeu o que é que eu desenhe? Vamos desenhar, vamos fazer tudo com giz, desenhando pelo cenário. Aí eu pirei, né? Falei, isso vai ser maravilhoso. Falei, então pronto, você vai dirigir.
Aí ela, não, a gente vai dirigir junto, é isso aí, Ela ainda não tava. é isso. E aí só que a primeira semana de ensaio do Cessa Lu, ela não ia conseguir estar. Eu falei, não tem problema, então vamos dirigir junto, eu vou tocando. Chegamos na primeira semana, eu li o texto, tive altas conversas com a galera, músicas, começaram a aprender, e eu falei, mas a diretora vai chegar. E aí quando ela chegou, ela falou, amigo, o que a gente faz? Eu saí do meu lugar, sentei na rodinha junto com os grande atores e amigo. falei, não sei o que você quer que a gente faça, diretora. Aí esse ensaio, ela, assim, foi aquela hora que ela fez, me fuzilou com o olho, tocou o ensaio Dá uma tela magistralmente. azul de 2 segundos, né? Deu. Eu falei, não, Tocou, aqui veio a professora, né? Eu falei assim, preciso lidar com o que eu tenho aqui. É o que eu tenho arrasou. aqui, eu preciso lidar Aí eu com lembro isso. direitinho, quando acabou o ensaio, não foi nenhuma coisa assim de tipo, é isso mesmo. Ela só me olhou e falou assim, obrigada, eu vou fazer valer. Eu lembro que eu falei, vai, eu tô com medo, mas eu tô mas dentro. eu vou com medo. E aí foi isso, assim, e dali pra frente, assim, não só todos os louros que ela recebe pela direção de Cessa Lua, que de fato é um trabalho muito bom, acho que as pessoas começaram a ver esse trabalho porque é essa coisa ingrata, né? A gente tem a figura de quem faz e a gente só consegue ver outros exemplos se eles acontecem, né? Não tem como você ver outras direções. Exato. Pensar, putz, a Isabel é uma puta diretora. Se ela não dirige alguma coisa que eu possa ver, né? Uhum. E acho que se você não E- tem esse olhar pra isso também, é um lugar muito ingrato, né? Porque não é o que está sendo visto de fato. Então acho que é um lugar também de você realmente gostar e deixar a sua vaidade sim de lado. Porque por mais que você assine, você coloque a sua impressão daquela história, você coloque o seu ponto de vista daquela história, ele vai estar colocado através de mim, né? Através deles é que a coisa acontece. E eu acho que assim, eu falo pro Vitor, assim, né? Com o Cessa Lua, eu descobri que é uma das coisas que eu mais amo na minha vida, assim. De olhar e falar assim, nossa, eu poderia morrer agora, mas eu vou morrer feliz. Sabe essa Não sensação? queremos, obrigada. Não queremos. Mas aquela sensação de você falar assim, eu estou onde eu queria estar. Mas eu acho que a gente, É, eu a acho gente que- que Uhum. vem da cena e passa por alguma outra coisa, do tipo, começa a escrever, ela começa a dirigir, a gente sempre lida com uma coisa na nossa carreira que não é todo mundo todo ator que lida, que é você precisa pensar se você é obrigado, nem precisa, você é meio que obrigado pelo mercado, pelas pessoas, pelo que você criou de sucesso na sua cabeça, se você só não está desse lado porque você não foi bom o suficiente para estar do outro. Uhum. Sim. Né? Todo mundo que Uhum. produz, não é? Todo Uhum. mundo que produz, que é. escreve, que dirige, em algum momento entende pra si mesmo ou alguém dá a entender que você faz isso porque você não é tão bom pra fazer a outra Exato, coisa, né? Exato. Então eu acho que essa coisa do se sentir completo que ela fala de eu poderia morrer agora, foi uma coisa que eu mesmo só fui ter com a escrita de falar, cara, não, eu gosto de fazer isso e se eu fizesse só isso em alguns processos, tava tudo bem. Alguns outros eu quero atuar, alguns outros eu quero. Claro. Tá tudo bem ser muitos, mas Uhum. porque a gente lida com essa coisa, né? Eu lembro dessa aqui em É. crise, assim, de não, mas eu vou trabalhar como atriz também. Eu falei, vai, não tem problema, né? E deu falando, amiga, acho que eu vou parar de escrever, porque todo mundo só acha que eu escrevo. E E tem aí, isso, né? Aí você só pode fazer isso. É, Então, não, se e hoje você eu acho escreve, super de você só boa. escreve. Se você só dirige, você só dirige, entre aspas, né? Se você dirige, você só dirige. Por que a gente não pode escolher onde transitar e em qual momento transitar? Eu acho Sim. que isso é muito importante. Que também é uma coisa, talvez, da nossa geração que veio vindo. Uhum. E é uma pra coisa ser que um pouco você mais aprende, que dinâmico. você ensina pro mercado, né? Pras pessoas. Você vai lá e faz. E aí as pessoas falam, ele também faz isso. Ela Uhum, também dirige, ela uhum. também faz aquilo. É meio que a É. gente que veste, às vezes, uma coisa de, não, eu não posso fazer isso, porque senão nunca vão me Uhum. chamar pra fazer É. como ator. Ai, vou matar todas as ideias que eu tenho de escrever, porque nunca vão me chamar pra trabalhar como ator. Não vou, né? Uhum. Até porque é isso. Exato. Tem tanta gente que a gente Uhum. admira, que justamente por ser multi, né? Eu sempre brinco do Lin-Manuel Miranda, que eu realmente acho um cara incrível em tantos setores. Tipo assim, é isso, agora ele produziu um filme de cada Uhum. Oscar, tipo, e ele vai deixar de produzir porque ele é ator. Não, ele tem que ser ator. Não, né? É. Então, Mas eu acho que também pra tudo isso acontecer, tem que ter isso aqui que vocês têm, que é a rede de apoio, né? Sim. Sem Que aí dúvida. você pode transitar em dúvida. todos esses lugares e pensar, Com tudo certeza. bem, tem alguém segurando a ponta daquele lado, eu não vou Com toda precisar certeza. agora e eu faço aqui, né? Sim. Isso. E pode assumir o medo também, Uhum. o medo e o risco, né? Porque quando a gente está criando é um risco. Você não sabe para onde vai, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe se vai ter sucesso, o que é o sucesso. Então a gente começa. E do outro lado, o sucesso também é diferente, né? Também do lado é. da direção, eu sempre falo pra ela. Exato. Amo o trabalho dela em Cessa Lua. Se essa Lua fosse minha, deve muitas coisas à direção dela, unicamente mesmo, assim. E Se essa Lua fez uma carreira super legal enquanto espetáculo, né? Veio, voltou, fez outras temporadas, foi indicado a muitos prêmios. A direção dela nunca foi uma indicação. E é muito ingrato, porque Uhum. foi caminho pra muitas coisas. E a gente sabe que é assim em muitas coisas, né? Em muitos outros trabalhos também. Quantas vezes a produção não foi responsável, a diretora de elenco que escalou aquele papel Claro. foi a grande responsável por acertar naquilo e ela Uhum. nunca vai receber essa indicação, né? Então o lado de cá também trabalha muito o ego da gente, assim, Uhum. de E sem não é dúvida, sobre você. Sem dúvida. Eu lembro de um amigo, coreógrafo, que olhou pra mim e falou assim:
eu acho que eu quero voltar pro palco. E eu falei, por quê? Porque as pessoas estão saindo da peça e não sabem quem eu sou. E aí eu falei, esse é o ônus de você estar do outro lado. A não ser que, claro, aí você já fez muito trabalho, as pessoas já reconhecem seu rosto, que também é um processo. Mas a rede de apoio, de fato, ela é fundamental até pra gente, né, o que eu tava falando, assim, de você expor a sua vulnerabilidade. E você olhar e falar, tô com medo. Aham. Eu também. Então vamos. Vambora. Não tem outra coisa pra fazer, tem que ir, então vamos. Não, mas a gente vai falar de algo maior. E sobre fazer tudo junto. E sobre criar momentos também, né? Porque não deixa de ser isso, né? Criar momentos, criar experiências para as pessoas. E agora a gente vai criar uma experiência para vocês também com o nosso grande parceiro, a Encanto Corp, que sempre traz um mimo para vocês. E nessa temporada não é diferente. O P vai entrar agora com os nossos mimos. Ai, eu tô animado. Ai, vai ser Gente! legal. Ai, gente, que gente. isso? Obrigado. Que graça! Obrigado. E agora estamos aqui com os nossos. Ai, lindo, a gente Eu ama o amo celofane. E aí, Encanto. produção, olha o celofane de Barulhinho, ó o volta. barulhinho, ó o barulhinho. Olha o celofane que voltou. Mas é um presente da Encanto Muito Corp pra vocês, pra Ai, celebrar esse gente. momento. Essa abertura de temporada com vocês. Que Grande parceira, né? lindo. Ah. Exatamente. Que lindo, gente. Obrigado, Muito Encanto Corp. Eu obrigada. amo Encanto Corp, tá? São os produtos mais lindos. Do musicão era deles. Exatamente. A lojinha Sim, era sim. lindinho. Poxa, muito Encanto obrigado. Corp tá presente em vários musicais aí. Super. Exatamente. Eles fizeram o musical bar do Rocha Verso e eu falava, gente, eu preciso de absolutamente todos Todos os itens. itens, por favor. Não tenho nem mochila pra colocar tanto bottom, mas eu preciso. Ah, Muito bem. obrigado. E com Obrigada. isso, então, a gente vai para o nosso próximo bloco. Bom, então vamos ao nosso primeiro sinal. E agora, vamos falar sobre esse espetáculo que deixa a gente... Chorosos. Ah, e a gente ficou acabado, né? A gente foi assistir junto e a gente, assim, deu 10 minutos, a gente tava assim... A gente, a Fernanda chama do nosso lado, A né? Foi um Fernanda corredor assim, de assim, choro. Ai, foi um negócio... Tá tudo bem, tá tudo bem. Foi quase um abraço coletivo. Ai, Foi, mas é um espetáculo que a gente ri, a gente chora, aí a gente ri de novo, aí a gente chora mais um pouco, aí a gente sai e toma um sorvete. Foi. que Não bom, é? que bom. Então vamos falar sobre Donatello. Donatello, que está na sua segunda ou terceira temporada? Segunda. Segunda temporada. E a gente queria trazer um questionamento, né, pra gente iniciar aqui o nosso debate desse segundo bloco, Sim. que é sobre a memória, né? O espetáculo traz isso como o seu mote, Sim. que acaba com a gente, mas falar um pouquinho desse universo que a gente gera tanta identificação com o público, né? É isso, vai do riso ao choro em questão de segundos, e tudo isso sem um patrocínio gigantesco, não é? E a gente quer saber como é que é possível. Não, nem pequeno, nem gigantesco. Né? Cara, eu acho que assim, acho que é o pequeno poder mesmo, assim, esse poder, olha, desculpa, é o poder desse pequeno mesmo, né? Eu acho que tem pra mim isso vale como um todo, assim, eu sempre acho que um grande diretor, um grande autor, um grande produtor, um grande ator mesmo, qualquer pessoa que trabalha com o que a gente trabalha, pra mim é grande se ele sabe trabalhar com o que ele tem, independente de ser grande ou pequeno, de ser muito ou ser pouco. E eu acho que isso é uma das coisas que eu aprendi muito cedo e que eu valorizo muito, assim, eu sempre paro, a gente falou de Cargas d'Água antes, eu lembro que o Cargas d'Água foi uma coisa que eu falei, o que temos? O que a gente tem pra fazer? São 3 pessoas querendo fazer a peça? Então, a peça tem 3 personagens, vamos lá. A gente tem como guardar o cenário no quê? Num carro? Então o cenário tem que caber num carro. E com isso a gente precisa fazer todo o resto. Então, assim, a peça, o Cargas d'Água chega a ter, inclusive a fala, né, são só 3 atores, mas vão fazer vários personagens pra mostrar que eles são versáteis. E foi meio que acontecer, né? E eu acho que no Donatello, não só por a gente ter aprendido um pouco isso, mas a gente, por ter isso no nosso jeito de pensar mesmo, falava, não dá pra, assim, é tão pouquinho que a gente tem aqui, só que não pode em nenhum momento dar a sensação de, ai, poxa, se eles tivessem dinheiro seria legal, né? Pelo contrário, as pessoas têm que sair Pelo daqui com a contrário, sensação de exato. que valeu, entendeu? Valeu, e se, assim, eu acho que esse pensamento não pode nem passar pela cabeça das pessoas, de se tiver o patrocínio, ia ser lindo, entendeu? Até passa, mas é isso, é no lugar de, vocês vão ganhar um patrocínio pra vocês fazerem no Brasil inteiro. Exatamente. É outro Isso lugar. que passou na minha cabeça, Exato. por acaso, porque é uma peça que chega tanto. É isso, assim, eu entrei extremamente despretensiosa, falei, ai, sorvete, ai, que coisa fofa. Colorido. Isso é assim, meu Deus, a minha vida tá aqui, tá nesse palco. Eu queria que minha mãe visse que
o mundo inteiro, meus parentes do Rio e não sei o que, não sei o que lá. É isso, e aí a gente pensa assim, cara, né, como vai ser possível tirar daqui e levar pra todo mundo pra ir tão longe? Eu acho que, falo isso pro Vitor, já falei isso pra ele, já falei sobre ele, não porque ele é próximo a mim, mas porque as histórias dele são muito poderosas, né, são muito bonitas. E são histórias, por isso que eu falo isso pra ele, eu falo, as pessoas querem estar com você também, às vezes sem patrocínio, porque a gente quer contar essas histórias, e a gente tá sedento por contar essas histórias pras pessoas. Então, o que nos motiva muito é que história a gente está contando, voltando um pouco nisso. Tem uma coisa de que o Vi estava no momento que essa história, esse contexto era latente, eu também estava no momento, a gente trocava muito sobre isso. E aí ele começou a escrever, começou a desenvolver a história, e a gente tem uma coisa assim que é bom e ruim, mas a gente é um pouco imediatista, né? A gente tem uma coisa de que assim, a gente tem que fazer. É agora ou nunca. A gente tem que fazer. Parece que a gente tem um pouco isso. É o dilema da nossa vida. A gente sempre pensa, ó, se hoje eu fizesse essa lua fosse minha, talvez eu conseguisse patrocínio. Mas se eu não tivesse feito, se essa lua fosse minha, eu não ia estar aqui hoje. Aqui, exato. Então, não sei. Eu sempre falo pra mim, vou escrever alguma próxima coisa e essa eu vou esperar alguém querer patrocinar. Imagina, 3 reuniões e ninguém topa, eu falo, vamos fazer na raça e a próxima patrocina. Isso é ótimo, é uma lição, inclusive, pra nós artistas que às vezes temos projetos, temos ideias e, ó, isso fica. Sim. E se passam anos e aquele projeto realmente não sai do papel. Que é o e se, né? Você fica nessa de, e se tiver patrocínio e for incrível? Mas e se nunca tiver? E se for assim, e se for assado? Eu acho que, pelo menos você faz, você tira isso da cabeça. Exato. Foi o que foi, vamos pro próximo, né? E acho que quando é uma história como essa, uma história bonita, uma história que todo mundo se identifica em algum ponto, as pessoas também querem estar perto, né? Eu lembro do Wagner Pinto, que é o nosso iluminador, que é um cara que trabalha com muita gente bacana, assim, trabalha com Gerald Thomas há muitos anos, trabalha com o Tapa. Pessoas grandes. Pessoas com grandes, nome, com, né, exato, poder aquisitivo. exato, Ele falando agora no SESI, né? de uma maneira sincera. Não, o cara né? que você vai, eu vou digitar o currículo dele quando eu vou inscrever o projeto, você digita. E o prêmio Shell, nos anos de. E aí você lista todos os anos que ele ganhou um prêmio Shell, entendeu? E aí eu liguei pra ele, eu falei assim, Wagner, queria te convidar pra um projeto. Aí ele, tá bom. Eu falei, mas eu não tenho dinheiro. Ele, tá bom. Aí eu liguei pra ele, falei, então, Wagner, lembra aquele projeto? Ele, Vitória, eu tô aqui com o Nanini, no Festival de Curitiba. E aí eu vou lá pedir a iluminação. aí eu falei, Wagner, aí expliquei, né? A gente tem uma quantia X, não sei o quê, blá, blá, blá. Ele falou assim, o teatro me deu tanto que eu preciso devolver isso pra ele. Então eu vou fazer o projeto com vocês. Eu acho que tem uma questão da história também que motiva de fazer. E aí acho que essa coisa da memória que você falou, né? Eu sempre brinco assim que é um pouco covardia. O Donatello é covardia. Eu falava sobre isso no Mundaréu, porque eu falava saudade é covardia. Saudade é covardia porque a palavra já ajuda, entendeu? Já mexe num lugar que você fica. Aí quando veio o Donatello, eu falei, não, agora eu fui covarde mesmo. Porque a saudade também é uma coisa que se você for parar pra pensar, todo mundo tem. Todo mundo sente. Mas ainda tem isso, assim, a própria história do Mundaréu era sobre a menina lidando com a primeira perda de alguém que ela amava. Então tem isso, tem pessoas que nunca perderam ou perderam muito menos do que outras. Então lidam com muito menos com a saudade. Sei lá, gente que mora fora da cidade de onde cresceu, lida com a saudade de um jeito diferente de quem mora aqui e vê a família todo dia. Agora, memória não, porque a memória eu tenho de ontem. Memória você tem de ontem. Memória todo mundo tem de 2 anos, de 3 anos atrás, de 4 anos atrás. Então, eu acho que é covarde nesse lugar bom de... Acho que quando eu falei pra ela, acho que eu achei o tema, porque se memória, eu quero ver quem não tem. E eu não vou querer dizer memórias, eu tipo, falar lá do avô, né? Tem pessoas que não tiveram relação com os avós, e eu não tive. Né? Eu conheci por muito pouco tempo os meus avós por parte de mãe, a minha avó por parte de mãe, mas os outros eu não tive relação. E ainda assim a peça mexe comigo num lugar, porque é isso, eu acesso às memórias que eu não tive, as memórias que eu tive que eles estavam lá, mas não foi assim como conta na história, a memória de quem ocupou o lugar deles quando, né, enfim, como qualquer outra coisa. Então tem uma coisa, isso que você falou, eu sempre falo que isso é a melhor coisa que as pessoas podem falar quando assistem um espetáculo, e você acabou de falar e pra mim já valeu tudo, entendeu? Você falou assim, fiquei com vontade de levar minha mãe. Eu sempre falo, cara, quando você pensa assim, quero trazer minha família, né, independente da peça ser família, não tô entrando no mérito de classificação indicativa, nada disso, mas quando você pensa isso, porque você nunca vai querer levar a sua família pra uma experiência ruim. Você nunca vai querer levar a sua família pra viver com você uma coisa duvidosa. Você só vai levar se vale muito a pena. Ou quando você olha pra alguém e fala, eu acho que você precisa assistir essa peça. Você fala,
caramba, tem algum ponto de congruência entre essa mas pessoa e a peça, Mas é que né? eu acho isso porque família, eu ainda né? olho pra você e falo, amiga, tem uma peça lá no Sesc que você precisa ver, mas porque, sei lá, a luz é bonita, porque você vai gostar do tema. Porque você- Pra a família, Vitória não. trabalha com isso. É. É um Família, outro não. olhar sobre A memória aquilo. afetiva mesmo, Família né? não. Família, você precisa viver isso que eu vivi. E aí, pô, aí a gente ganhou tudo, né? E a peça fala muito sobre família, né? Então também tem isso, assim, acho que. Muito, eu juro. Eu saí da peça destruída. É. E aí depois eu fui mandando áudio pra vários grupos, assim. Oi, tudo bem, gente? Então, eu acabei de ver o negócio, eu acho que vocês precisam assistir também, tá? Eu vou mandar aqui as informações, e aí vocês, quando puderem, dão uma olhadinha lá e tal. Porque foi isso, eu saí tão arrebatada, eu saí com um sentimento que eu tava assim, eu não sei o que eu faço com isso aqui. Eu não sei o que eu faço. E eu queria Que bonito. dividir pra todo mundo. Dividir. E eu acho, e aí queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso, que a parceria de vocês nos dá esse gosto, né? E eu queria saber aonde começa Vitor e termina Vitor pra começar a Vitória ali, sabendo que vocês estão o tempo inteiro. O que a gente vê ali é vocês dois o tempo inteiro, né? Por mais que seja na frente do palco, atrás do palco, mas é vocês dois o tempo inteiro. E como é que vocês fazem isso chegar na gente? Como é que isso funciona ali dentro? Ai, que pergunta difícil. Uma pergunta muito, muito inteligente, muito legal, porque é muito curioso pensar nisso, assim. Eu sempre tem umas crises que a gente tem, né? Sempre tem crise em processo criativo, mas no Donatello eu tive várias, porque toda hora eu falava, gente, quem sou eu? Fazer um monólogo, gente, mas ao mesmo tempo Acho que eu não quero fazer, acho que não é hora de fazer. Acho que não é a hora. Não, Que é Vitória. uma baita experiência pra qualquer ator, inclusive. Nossa Depois você pode falar um pouquinho sobre isso. Super, super. E eu falava, aí tinha isso, assim, eu que pilhava ela de vamos fazer, ela me dava a agenda dela e eu falava, eu acho que quando eu for mais velho, quando eu tiver, eu vou saber o que eu tô falando, entendeu? E aí, não, ela falava, amigo, vamos, para com isso, para de ser maluco. Mas, e eu tive muitas dessas crises e várias delas passavam muito nesse lugar. Até algumas eu pensava comigo, eu falava, cara, a Vitória me dirigindo deve me achar um péssimo ator. Porque eu não tô Eu nem propondo. sabia disso, que Não, tinha. porque eu não tô propondo muita coisa. Você tá deixando ela... É porque eu pensava nisso, eu falava, eu já escrevi a peça. Eu sei falar sei, né? Do meu jeito eu sei falar cada coisa do que tá aqui. Eu já cheguei com a peça, no ensaio com a peça, metade do texto decorado, porque falava tanto escrevendo, ele relia, que eu sabia o texto de cor. Então eu falava, se eu for desse jeito, eu vou fazer a peça do meu jeito e a Vitória não vai achar abertura, né? Eu sentia um pouco disso no Cessa Lua, mas eu não tinha, acho que, essa maturidade pra saber separar uma coisa da outra. Mas várias vezes eu olho pra Vitória, assim, escrevi o texto. Aí eu olho pra ela, chego na sala do ensaio e falo, o que você quer? Aí ela fala, vamos fazer um negócio. Mas como é que você quer? E aí e a Vitória tem essa... que ela estuda pra caramba também, mas ela tem uma... primeiro, esse gosto que eu acho que é o que nos liga. Você perguntou onde começa uma, acaba a outra. Mas eu acho que é onde encontra. Ali, eu não sei onde começa e onde acaba, mas o meio eu tenho certeza que é esse lugar da palavra. Assim, eu tenho, pra mim é muito importante a palavra, não no sentido assim de, o Vitor escreve a história, assim, eu sou muito chato com assim, no Cessa Lua alguém improvisou uma palavra. Essa palavra não, porque essa palavra não significa isso, que não liga com isso, que não rima com aquilo, que não... Eu gosto realmente da palavra. E a Vitória tem o mesmo carinho, assim, que eu acho que é gente que gosta de poesia, gosta de letra de cuidado, música, né? Tem esse cuidado. E esse cuidado com a história tem que chegar. Porque eu sempre falei pra ela, falei, não importa se as pessoas vão vão amar o texto, mas se não vai fazer o que precisa fazer, entendeu? Não me interessa. Se essa lua a gente jogou altas músicas e cenas fora, assim, do texto, porque eu falei, vão ver que eu sei escrever bem essa poesia aqui que eu escrevi, mas ela não tá avançando a história, vamos jogar fora. Do mesmo jeito que ela tem ideias de cenas incríveis que ela fala, mas vai desvirtuar do que você que tá contando. Então, assim, não adianta eu fazer uma imagem linda, né, uma luz incrível, com uma configuração e tudo em silêncio por minutos e a história não chega. E eu acho que isso é um ponto muito importante de um encontro de um dramaturgo com uma diretora, né, a gente quer contar uma coisa e é essa coisa que vai estar em primeiro lugar em nenhum dos dois trabalhos. Então, eu acho que com certeza a gente se encontra ali. Mas eu acho que, especialmente no Donatello, foi um lugar de, assim, eu escrevi, agora o resto faz o que você quiser, porque eu não vou nem saber opinar muito, porque talvez eu esteja muito enviesado às coisas que eu já pensei na minha cabeça. E o que eu pensei na minha cabeça é tão mais sem graça do que a gente pode pensar junto aqui, todo mundo, né? Mas fala você agora. Não, eu acho que tem um lugar também, concordo super com o lugar da palavra. Eu lembro que no Cessa Lua um dia eu falei pra ele, Vitor, você não tá falando a palavra tal? Eu não sei o quê. Pra mim. Você não tá Inclusive, falando. a palavra que você escreveu. Você escreveu. Eu acho que tem isso, mas eu Você acho poderia que falar, não foi nem assim, a nota foi Lucy, Arthur, Vitor, você poderia falar o seu texto? E eu tenho um apreço por certas coisas também. Eu falo, não, isso aqui tem que ter porque eu gosto dessa parte. Essa parte tem que ter. Claro. Sabe a Mas- bicicleta?
Então, a Uhum. bicicleta da Donatella, é isso. Ela Bicicleta foi entendeu isso, que ela falei, precisava tem de uma que ter, bicicleta, tem que ter. Tem Ah, que que ter. bom, obrigada. Porque Tem que ter. Aí tava andando na banca com o meu cachorro, vi a bicicletinha, falei, tem que ter a bicicletinha. Quanto tá? X reais. Falei, então tem que ter a bicicletinha também. Aí peguei a bicicletinha, a gente pintou a bicicletinha. Acho que tem um lugar do respeito, um pelo trabalho do outro. Sim. Muito num lugar, até quando a gente foi mudar coisas de texto, né, Vi? Sim. Com o próprio Elton também, uma cena, eu falei, ai, Elton, queria tanto que botasse uma inserçãozinha das branquelas. Mas aqui, sim, não, por favor, acho que vai dar. Então a gente tem esse lugar de respeito com o trabalho do outro, mas tem um lugar de sinceridade também. De poder olhar e falar assim, eu já cheguei no Donatello, foi a peça que eu me senti mais, lembra? Eu acho que mais incerta com algumas cenas. Essa Lua eu tinha muitos desenhos de cena que eu queria manter. No Donatello, às vezes eu chegava pra ele e falava assim, eu não sei o que fazer aqui. Uhum. E idem Vamos do lado de cá juntos. também, porque é isso, tem uma hora que você tem mais atores, você tem mais cenários, tem mais cantores, o arranjo vocal, tudo te dá mais ferramenta. Mais possibilidades. Mais É, possibilidades. você tem mais outras É saídas. possibilidades. diferente quando é uma pessoa, inclusive, e é isso. O cenário pode ser qualquer coisa. A figura do Victor pode Sim. estar em qualquer lugar ali. né? Exato. E várias vezes ela olhava assim, ela falava assim, você já foi pra todos os lados do palco, não tem mais o que eu fazer com você, você já dançou, você já pulou, você já subiu na mesa, e aí ela, lembro que ela mesma, ela foi o dia das mudanças, a música das mudanças, que aí ela virou pra mim e falou, canta parado. Só fica parado. Por que Você eu já tô querendo andou muito, inventar para, muita fica parado, coisa? uma cena inteira Uhum. parado. Eu falei, tá bom. Que é confiar também, né? Confiar nesse trabalho. Assim, eu acho que tem um lugar da confiança mesmo, de voltando lá do que você falou no começo também, de você lançar a rede e saber que alguém vai estar ali. É isso, Depois rede de lançar apoio. de volta e Sim. saber que também o outro vai estar ali. E o Donatello também muito num lugar de sensibilidade, eu acho. Eu acho que isso que você comenta, assim, eu não sei o que fazer com isso, mas eu tava sentindo isso, a gente também sentiu fazendo a peça. Né? Eu chorava em muitos ensaios. Se Essa Lua, eu nunca chorei em um espetáculo. Isso é uma Nunca. curiosidade muito louca, né? Também Nunca, nunca nunca chorei me fazendo Essa emocionei Lua. com Se Essa Lua. Assim, me emocionei que eu digo, né? Claro. Eu não tenho nem o que falar sobre, mas o Donatello não tem um dia que eu não assista. Falei pra ele, faz 3, 4 semanas que eu não assisto o Donatello, porque eu tava em outro lugar e eu já sei que eu vou me debulhar em lágrimas. Porque tem um lugar da sensibilidade, eu acho. Eu acho que é isso que faz com que a coisa, assim, é sempre um dá, o outro devolve, recebe, entende, passa pro outro. Sim. Acho que tem isso. Não, e tem o lugar de você trazer questões que, na verdade, por mais que seja uma história sua, né, elas pertencem a todos nós. Sim. Que isso, inclusive, que é, para mim, é o bom dramaturgo. Porque o que mais eu acho que está acontecendo, a gente está num momento onde as pessoas estão falando muito sobre si mesmas, né, e trazendo questões muito pessoais, Sim. que às vezes aquilo no palco não chega no outro. Não chega. Você vai ver algo que você fala, nossa, é lindo, mas não me tocou em É nenhum sobre momento. tal pessoa, né? É sobre tal ele, pessoa. ela. É uma coisa muito específica, né? Super. É diferente de dramaturgia, sei lá, um Romeu e Julieta. Por que continua até hoje sendo o Romeu e Julieta? Porque Fala com o mundo, né? fala com o mundo, né? Shakespeare era expert em fazer isso. E eu acho que a gente tá perdendo um pouco isso. Sim, sim, total. Né? Concordo super. As dramaturgias estão ficando cada vez mais focadas numa bolha, num É universo. quase egóico, né? É Quase muito um- egóico, desculpa o termo aqui, mas é quase uma punhetagem, Sim, sabe? sim, sim. Você Eu concordo vê super. e você fala assim, cara, isso não é lindo, mas não me diz respeito, não me Super. toca. E você falou a palavra que eu acho que é respeito mesmo, assim, não me diz respeito e um certo respeito com a pessoa que tá ali. Não pelo Uhum. respeito assim de, ela comprou o ingresso, ela saiu de casa, acho que tem isso também, mas acho que um respeito com... Eu sempre paro pra pensar isso, todas as minhas histórias têm muito uma coisa que pra mim, no meu processo, é um pilar muito importante, assim, de o medo. Óbvio, tem a ver com o medo que eu tô sentindo, mas é um assunto que tem a ver com o ser humano, com qualquer ser humano. Você pensa nesses temas antes de Sempre, começar a escrever? Sempre. Ou essa peça eu vou falar sobre o medo, Sempre. sobre a memória. Sempre a sobre primeira coisa. Medo, memória, saudade, preconceito. Tipo assim, cada espetáculo teve uma coisa, né? O Bom Dia foi insegurança. Então, eu sempre parto desse lugar, mas eu sempre falo. Isso é pra me ajudar a ver essa questão pela minha ótica. Isso é o que eu sei falar dessa questão, que também é o outro lado, né? Que você falou de um lado da dramaturgia atualmente, mas tem um outro lado também que tá todo mundo querendo trazer pautas importantes. É. Mas ninguém tá parando pra pensar o que você pode dizer sobre pautas importantes, sendo quem você é, porque Uhum. outra pessoa você não pode ser, Exatamente. né? O ator vai poder ser outra pessoa, o autor não. Então, assim, eu uso isso pra olhar e falar o que eu posso falar sobre isso, tanto que meu exemplo desse no Donatello foi... Eu falei, eu quero falar sobre uma vida inteira. E meio que falo na peça sobre o primeiro amor, mas eu falei, eu não posso passar dos 26. Eu não passei dos 26. Como é que eu vou fazer uma história sobre, né? Eu posso falar sobre o avô, sobre envelhecer, assistindo o envelhecimento, mas eu não posso falar sobre alguém que lidou com está as crises dos envelhecendo, 40, porque eu não cheguei lá. Aham.
Então, tem esse lado, e o lado de pensar o outro lado. Falar assim, o que o mundo tá precisando ou querendo ouvir que eu posso falar sobre esse assunto, Uhum. né? Que eu acho que é essa coisa do, tipo assim, ninguém pode ver e falar, não era pra mim. Cara, tudo bem, eu acho que tem classificações indicativas, tem temas que dividem, mas eu tenho esse sonho meu de achar que todo espetáculo tem que ser pra todo mundo, sabe? Tinha um professor que sempre falava uma máxima, que ele falava, toda peça pode ser a primeira e a última vez que alguém vai ao teatro, não esqueçam disso. Pode ser a primeira vez que alguém vai assistir e vai decidir dali pra frente seguir essa carreira, voltar e assistir todo final de semana, começar a investir o dinheiro da empresa dela em teatro, mas também pode ser a vez que alguém vai assistir e falar, nunca mais, gente. Marvel sempre acerta, dinheiro ali, pipoquinha, vou ficar gastando dinheiro pra ir no teatro. Então eu acho isso uma coisa sempre muito importante, e o Donatello a gente pensou muito nisso, especialmente porque, de fato, pensando em peça, a gente sempre devolve alguma coisa, né? Às vezes você... Pô, tem umas coreografias lindas, tem que eu acho que vão complementando, ferramentas, que nem a gente falou. Acho que agora, quando a gente chama as pessoas pra ouvir um monólogo, que ela vai ficar ali 1h30 sentada, me ouvindo falar, eu falava pra Vitória toda hora, tá terapia? Tô tratando tema de terapia, tá parecendo que eu tô desabafando? Não é pra ser um desabafo, a peça é pra elas, não é pra mim. Então a gente até esses ajustes, assim, e coisas que a Letícia que fez preparação, né, minha preparação pro Donatello, a Letícia e ela alinhavam muito de assim, Vitor, aqui tá um pouquinho... É um tema difícil, Muito mas não pessoal. sofre, porque senão parece que você tá querendo que a gente veja você sofrer. Tipo assim, passa por cima, deixa as pessoas sofrerem. Então, eu sinto muito isso na peça, que às vezes eu vejo as pessoas emburacando e eu falo, mas eu fiz uma piada. Tá bom, vambora, vambora. E depois você vê na devolutiva das pessoas o quanto isso é importante, porque elas falam, nossa, eu vi minha vida inteira. Eu falo, que legal, não viu a peça, viu a vida inteira dela na peça. Que ótimo. Acho isso um ponto legal. É mesmo. E acessar, e de novo também no que você falou, e acessar o Donatello de uma maneira também não só verbal, né? Sim. Porque é muita palavra, a gente falava muito sobre isso, né? Uma pessoa falando por 1h30, ainda muita assim coisa. é uma pessoa. E eu falava pra ele, é natural que vez ou outra a nossa cabeça saia e volte. Mas ainda que a nossa cabeça saia, o que o restante dos nossos sentidos ou das nossas percepções vão estar assimilando? Sim. Seja de olhar para aquilo ali, seja de escutar uma música, seja de ver um movimento seu e de repente voltar para a palavra. Porque, de fato, é difícil pra gente, né? 1h30. Ainda mais a gente que tá... Na Denise era Fraga dos deu uma 5 entrevista segundos, recentemente tu que ela pegou fala um disso, passo, né? Como é que as Não, e pessoas ainda ainda mais ficam 1h30 focadas ali? Que lindo, E né? ainda mais fazendo um monólogo. Inclusive, queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque acho que monólogo, pelo menos pra mim, enquanto ator, é um lugar difícil pra ver e pra fazer também. Sim, sim. Porque o teatro, ele é muito coletivo. E não que Super. no monólogo você não tenha outras pessoas, né, ali. Mas no teatro a gente tem o outro pra jogar, Super, né? super. Como é você tá ali no palco, basicamente, a peça depende de você, Sim, né? sim. Essa parte pra gente é um pouco assustadora. É uma E no começo, é isso que eu ia responsabilidade. falar, a parte que mais pega é essa. Eu lembro que, assim, eu sou muito, muito Caxias, assim, de saber decorar o texto, chegar bem pronto. Mas eu confesso que eu não sou a pessoa, assim, me resguardando. E no Donatello eu falei, se eu não poupar a voz, se eu Uhum. não tiver uma rotina a semana inteira, eu não faço a peça, porque é 1h30 e, assim, na terceira música eu não posso ficar rouco. Né? Não só, para além de ser musical, porque tinha isso, tinha horas que eu falava assim, as músicas não são agudíssimas, não é um trabalho vocal complexo, mas assim, eu não tenho uma hora na peça que eu consigo fazer Dá um descanso. e segura, né? Segura. A própria água, a Vitória corria atrás de mim no ensaio e falava, bebe água agora dá tempo, bebe água agora. Ou ele falava, não, mas eu não consigo fazer isso porque eu tô cantando e dançando. Eu falei, não, você vai conseguir fazer, você vai ganhar isso. resistência pra fazer. Vamos Resistência, condicionamento, tem tudo isso. E essa parte da disciplina. Mas eu acho que a parte, no caso do Donatello específico, eu lembro que foi o pedido que eu falei pra ela. Eu falei, olha, quando eu pensei na história, eu pensei ela em monólogo por um motivo. Se eu coloco a ideia, quando eu brinquei, eu falei que ia ser o Mialaré. Falava, se eu chamo o Mialaré pra fazer comigo, porque eu amo o Rodrigo Mialaré. Amo o Mialaré, falava, vou chamar o Mialaré pra fazer comigo. Ele vai fazer o vovô Donatello. Vovô. Uhum. E aí eu sempre falava, olha, se eu trouxer o Mialaré, todo mundo vai olhar e vai lembrar do vovô Donatello como Mialaré. Do mesmo jeito, se eu trouxer a mãe, alguém vai olhar e vai falar, olha, a mãe era assim, a mãe parecia minha mãe. Se eu não trouxer ninguém, as pessoas vão pra referência delas do que é uma mãe. E aí, ela vai falar com a mãe dela. Porque a peça, até isso, quando eu comecei a escrever, eu sou muito, que nem eu falei, eu gosto de palavra. O nome sempre significa uma coisa pra além, sei lá. No caso do Donatello, eu não consegui escrever nome pros personagens, porque eu falava, essa mãe não tem personalidade o suficiente, porque a história não é sobre ela. É uma história sobre memórias de mãe, memórias de pai, mas assim... E aí eu lembro que eu falei isso, eu falei, olha, eu não queria que tivesse outros personagens, é só por isso é um monólogo, não é porque eu quero fazer um monólogo.
Até lembro que eu cheguei a falar pra ela, falei, será que sou eu que tenho que fazer o monólogo? Será que fazemos então 2 amendoins contando a história? E ela falou, não, acho que é isso e acho que a gente pode fazer. Então, eu comentei com ela que tinha essa vontade de usar lembranças das pessoas, porque eu falei, aí se as pessoas são obrigadas a lembrar de outras coisas junto comigo. E a gente fala de memória, ela falou, então você vai jogar com a plateia. Então você não vai estar sozinho, você vai estar fazendo o tempo inteiro interagindo E com as essas pessoas. figuras vão mudar de rosto, né? Isso, e aí ela falou, ela criou esse processo antes das perguntas, a gente não sabia como ia ser as memórias das pessoas, né? Se eu ia pedir na porta, se alguém ia roubar ali, ou se na hora eu apontava pra pessoa e a pessoa falava. Ela falou, não, vamos criar um momento onde você cria uma relação mínima, conhece as pessoas, pergunta, troca, faz piada, meio que olha bem pro teatro, e quando a peça começa, você já conhece, já sabe o nome da mãe de alguém, já sabe o nome da... E aí você já joga junto, né? Isso também, a ideia dela, ela falou, acho que você tem que ter um pianista, alguém do seu lado pra quem você possa olhar, trocar, é um musical. E aí trouxe a figura do Felipe Sushi. Então ela foi também, foi um desafio, mas foi isso, essa coisa do confiança, né? Que eu cheguei e falei, ó, quero fazer, mas essas são todas as minhas angústias. E aí ela falou, essa aqui você lida você, essa aqui a gente resolve, essa aqui você leva na terapia, essa aqui a gente resolve. Essa aqui é minha, essa aqui é sua, essa aqui é nossa. E essa terapeuta. É Essa do isso, resto. com isso aqui você se vira. Mas nesse sentido é muito legal, porque daí, de fato, assim, a troca tem hora que faz falta. Sempre brinco, falo, é tão triste, a rodinha sou eu e o Sushi, assim. Quando acaba, até o pós-peça, assim, que a gente sempre acaba numa adrenalina, e o pós-peça nosso é isso, assim, né? 3 pessoas saindo dali, oba, legal, acabou. Mas a plateia dá essa diferença, porque sempre acaba, tem alguém que fala, ô, meu filho, quem fez o pai. Ah, meu Lembra da minha amor, mãe quem fez a falando com namorada. você? Quando a minha mãe foi, ela fez a mãe. E aí, quando acabou, ela falou pra mim assim, você que criou essas movimentações? Eu falei, sim. É o que chama de direção, mano. Sim, né? No caso, é o E meu trabalho aí, mesmo. sim, aí ela falou assim, não, porque aquela hora o Vitor olhou pra mim quando falava aquele texto e ele tava falando comigo. Eu falei, não, mãe, ele sempre olha naquele momento, aquele Eu lado. marquei assim. Ele olha pra lá. Não, mas ele tava falando comigo, era pra mim, eu senti, eu percebi. E ela chorava. Eu falei, que bom, chegou, era isso, é isso. Geralmente as pessoas saem muito, por conta dessa coisa das perguntas que ela criou, esse processo, né, de aproximar ali, as pessoas saem muito com essa coisa de... Algumas delas acham que, assim, ele só usou o filme hoje que eu falei porque ele gostou de mim, entendeu? Ele nunca pede, ele pediu hoje pra mim. Porque ele gostou de mim. E eu acho legal isso, porque a pessoa sai, nossa, realmente foi uma experiência muito única, porque ela acha que tudo aconteceu pra ela. Então, ela se sente muito querida. E a gente vai ao teatro, não é só pra consumir cultura, mas a gente vai também pra ser abraçado. Claro. Né? A gente vai também pra receber isso que a gente não sabe o que é, pra receber esse abraço. Então, quando a gente se sente importante, se sente valorizado, fala, nossa, a peça aconteceu assim porque eu estava aqui hoje. E sim, de certa maneira sim, porque a plateia ela vai ser mutável também. Sim. Né? Então aquilo aconteceu, ele falava pra mim assim, eu perguntava, como é que foi hoje? Ele falava, a plateia hoje tava não sei o quê, a plateia hoje tava respondendo, a plateia hoje... É isso, né? E é sempre uma surpresa, né? É sempre uma Isso. surpresa. Tem gente que não entra na brincadeira, tem namorada que não Tem olha gente na que sua não cara, levanta. tem pai que não abraça, tem tudo, né? Mas é isso também que deixa essa coisa viva, né? Enfim. Muito bom. E por falar em surpresas, então, eu acho que a gente tem que deixar o resto pra quem for assistir, não é mesmo? Com Porque certeza. eu já tô doida pra dar vários spoilers. Não, eu mas já... tô me segurando. se Mas me deixar. segurando. Porque, olha, realmente. Então vamos deixar as surpresas para o nosso próximo bloco? Pro próximo bloco. Então vamos a ele. Então vamos ao nosso segundo sinal. Muito bem. E agora é o momento que a gente traz para vocês contarem aonde a gente encontra o espetáculo. Quando são as sessões? Quanto falta para essa temporada acabar? Onde a gente encontra tudo isso? Se vai ter uma próxima temporada, ou a gente ainda não pode falar sobre isso. Ou a gente corre pra assistir agora, mas corre pra assistir agora de qualquer jeito, porque tem que assistir Claro, nessa temporada, por na favor. próxima, porque a gente nunca se cansa de temporadas, principalmente de textos de Vitor Rocha. não é mesmo? Inclusive, a gente viu na primeira temporada e agora já fomos intimados a voltar. Por favor. Uhum. Por favor, é isso. Então, por favor, o espaço é de vocês. A gente está em cartaz no Teatro Comune até o dia 10 de outubro. E a princípio é quando a gente termina essa temporada. A gente tá muito afim de fazer mais temporadas, de voltar, obviamente. Quintas-feiras. Às quintas-feiras, às 8h30 da noite, Teatro Comune, aqui em São Paulo. Rua até da dia 10 de Consolação. outubro, Rua da Consolação, ingressos à venda pelo Simpla. Acho que eu falei tudo. Mas a gente ainda não tem previsão de voltar. Como é um espetáculo, né, independente, original, eu sempre falo, gente, isso aqui é praticamente um bebê recém-nascido, que as pessoas começam a ouvir o que
talvez seja isso, né? Ainda mais por ser original. Eu acho que a gente agora começou a criar um boca a boca, né, mínimo. Eu acho possível, por vontade nossa também, que a gente volte logo menos. Mas fica o pedido, se você ainda não viu e tem vontade de ver, não importa de onde você seja, acompanha em @Donatello Musical. Pede por lá que a gente fica sabendo mais ou menos por onde tem gente querendo assistir a nossa história isso e aí. quem sabe rola algum dia. 10 de outubro, então a gente tem mais 3 quintas-feiras. Três 3 semanas. quintas-feiras. Tá. Essa e mais 2. Parece 8h30 da muito, noite. mas não é. Não. Parece, né? Estamos até o final, estamos até 10 de É. outubro. Parece não é muito muito, tempo, não. mas não é não. Não, É só um voa. dia. Exato. São 3 sessões. Muito bem. E tem o Instagram do espetáculo, certo? Para Isso. todo mundo, se quiser pegar mais informações, é @Donatello Donatello Musical. Musical. Perfeito. Então não esqueçam de seguir, de compartilhar. Se você foi, posta que foi. Se você não Por foi, compra o seu favor. ingresso agora. Isso. Corre, porque esgota rápido, tá? Só pra te avisar. É Tem até uma tabelinha de ingressos esgotados, ingressos Isso. esgotados, Disponíveis, ingressos isso. esgotados. Isso Tá mesmo. sempre quase tudo esgotado. Então corre, corre mesmo. E além de Donatello, vocês estão com outros projetos, fazendo outras coisas que vocês podem compartilhar com a gente nesse momento? Ou por enquanto é isso? Por enquanto, Também sem embriões. pressão, né? Não, sem pressão, é isso. A gente tem agora, que a gente pode falar, a gente não tá divulgando ainda nada disso, mas que a gente trabalhou junto mais uma vez, foi o curta-metragem musical, Sim. Nessa Data Querida, que é um roteiro meu, e a Vitória fez as coreografias, o filme tem direção do André Leão, e a Vitória fez as coreografias. A gente tá agora no processo de pós-produção, mas ainda é um projeto assim, Grazi ainda nem tá divulgando ainda, a gente ainda vai divulgar já, porque ainda tem, cinema é outro tempo, né, mas foi um projeto que a gente se encontrou já Verdade. depois do Donatello e que vai vir por aí já. Mas por Muito enquanto bem. é Então a isso. gente tem que ficar de olho na rede de vocês pra saber quando a gente vem aí também. É isso. Muito bem. Pode falar sua rede social. Meu Instagram é Ariante Victoria. Sempre que eu procuro, eu acho Ariana Grande, sabe? Sempre que Não, Ariante Victoria. E eu, Vitor Rocha. Muito bem. E agora você também, né, Pi? Pietro está aqui. como Estreou nosso- oficialmente! Ê! Arrasou! Obrigado! É um prazer ter você aqui na nossa Obrigado, cadeira Bel. de apresentador, É nóis. Pi. Sempre uma honra A honra podemos é minha, a debater honra é minha. juntos. E você também tem feito muita coisa, né? Tenho feito muita coisa. Tenho feito muita coisa. Tô em cartaz com isso. Eu tô em cartaz agora com o espetáculo O Homem Mais Inteligente da História. A gente tá rodando algumas cidades do Brasil. A gente vai ter 2 sessões agora em São Paulo no próximo final de semana, dia 28 e 29. E outros projetos aí que virão a partir do ano que vem. Eu vou divulgar nas minhas redes sociais, @PIAlonso, com 2 Is. Muito isso. bem. E as redes sociais do nosso foyer. Claro, porque aqui a gente concentra todas as redes de todo mundo, a gente concentra todas as novidades, trazemos coisas em primeira mão, então não deixe de seguir @foyer.digital para ficar sabendo de todas as novidades do mundo do teatro musical e cinema, entretenimento, enfim, tudo para você. Não esquece de seguir a gente aqui no programa do Foyer, foyer.digital também no YouTube. E, lógico, acesse o nosso site, que lá tem notícias fresquinhas, críticas, tudo que você pode querer e vai querer ver, tá bom? Um beijo. É isso, não é? Acho que é. Temos? Por mim, temos. Temos. Muito bem, então vamos ao nosso terceiro sinal. E cortamos. Eba. Obrigado, Muito gente. bom, gente. Uma Gente, delícia, obrigado uma a delícia. você. Eu ficaria mais umas 4 horas aqui, tranquilamente, Nossa, né? eu me emocionei com aquilo que você falou do teatro. Já foi pra um. Eu